Gina Robinson estava terminando outro turno interminável no call center. A monotonia do trabalho já parecia um eco distante, que ressoava entre as reclamações dos clientes e as eternas horas de espera. Sempre, naquela hora da noite, quando a escuridão começava a tomar conta dos holofotes, ela olhava para sua xícara de café frio em busca de algum consolo. Algo que a desconectasse da rotina interminável. Mas naquela noite, um som inesperado interrompeu seu mundo repetitivo de números e reclamações. Obrigado por ligar para a XYZ Logistics. Como posso ajudá-lo hoje? Gina disse, seu tom automatizado, sua mente já acostumada com as vozes de clientes impacientes. Mas então, algo estranho aconteceu. A voz do outro lado da linha não estava gritando. Ele não estava pedindo para ser transferido para um supervisor. Muito menos ameaçando reclamar nas redes sociais sobre o mau atendimento. A voz era calma, serena, até carregada de uma estranha tranquilidade, que contrastava com o caos habitual que a rodeava. Olá, meu nome é Matthew Robinson. Estou ligando porque tenho um problema com um pacote que foi enviado da Filadélfia e está lá há 2 dias sem se mudar. Pode-me ajudar? Disse a voz. Gina franziu a testa enquanto digitava rapidamente o número da remessa na tela. O pacote parecia estar preso no centro de triagem. Algo incomum. Em seus anos de trabalho no call center, ele nunca tinha visto um atraso tão longo. Foi uma irregularidade. Sinto muito pela espera, Sr. Robinson. Deixe-me investigar. Um momento, por favor, disse Gina enquanto seu olhar se concentrava na tela. Em busca de respostas. Alguns segundos depois, ele ofereceu uma atualização. Parece que seu pacote está preso na Filadélfia. Faremos tudo o que pudermos para resolvê-lo. Enviarei um e-mail de confirmação de que estamos trabalhando nisso. O tom de Matthew não mudou. Não houve irritação. Apenas uma serenidade misteriosa. Agradeço muito, Gina. A verdade é que esse pacote contém remédio para minha mãe. E preciso muito que chegue logo. Estou preocupado. As palavras de Matthew entraram na conversa como um sussurro. Não como uma reclamação. Sua calma sentia falta de Gina. Como se houvesse uma carga emocional em sua voz que escapava das palavras comuns. Ele era um homem que entendia o que significava esperar. O que significava perder algo valioso e, talvez, acima de tudo, o que significava sentir-se impotente diante daquilo que não se podia controlar. Após 20 minutos de conversa, muito mais do que Gina normalmente gastava com os clientes, Matthew agradeceu pela ajuda e se despediu. No entanto, algo permaneceu no ar, algo inerte, intangível, que Gina não conseguia identificar, mas que a deixava com uma sensação estranha. Uma espécie de vazio que turvava sua mente. Uma semana depois, Matthew ligou novamente, desta vez, não para reclamar da demora ou para pedir mais ajuda. Eu só queria agradecer a você. Olá, Gina. Eu só queria agradecer pela sua ajuda da última vez. Correu tudo bem com o pacote. Minha mãe está melhor e, honestamente, agradeço muito sua paciência. Como vai você? Matthew perguntou, seu tom tão caloroso que fez Gina se sentir um pouco desconfortável. Não era comum um cliente manter contato após um atendimento tão rotineiro. Gina sorriu, um pouco surpresa com o gesto. O trabalho no call center era geralmente anônimo e distante. Ela nunca imaginou que alguém, um cliente, se lembraria tanto dela. Mas foi mais do que isso. Havia algo na voz de Matthew que despertou nela uma curiosidade. Uma curiosidade que se transformou em necessidade de saber mais. Os dias se passaram e mais ligações se seguiram. A cada vez, a conversa entre Gina e Matthew parecia ir além do protocolo. Conversaram sobre trabalho, sobre a vida, sobre as pequenas coisas. Matthew era motorista de caminhão e falava com carinho sobre seu trabalho. As intermináveis rotas que percorreu e as histórias de sua vida sobre rodas. Gina, por sua vez, contou anedotas sobre os clientes que atendia, sobre as reclamações absurdas de quem ligava e até sobre as ligações mais ridículas que recebeu. Não demorou muito para que Gina e Matthew decidissem se encontrar pessoalmente. Foi num pequeno café perto da loja onde Gina trabalhava, num canto tranquilo da cidade. Matthew era um homem alto, de ombros largos e olhos castanhos gentis que transmitiam um calor palpável. Seu sorriso era sincero e as linhas de expressão desenhavam rugas nos cantos dos olhos. Como se o tempo tivesse sido gentil com ele. O primeiro encontro foi inesperadamente longo. Gina não esperava que a conversa fluísse tão facilmente. Que pudessem conversar sobre tantas coisas com tão pouca pretensão. Conversavam sobre tudo, o trabalho, a família, os sonhos que ambos tinham. Às vezes compartilhados, às vezes enterrados na rotina. A química entre eles era inegável. Mas também havia algo profundo e sério na maneira como compartilhavam suas vidas. O tempo parecia derreter no ar enquanto eles conversavam sobre os voos de Matthew. As estradas solitárias que ele percorreu e os momentos simples que faziam a vida valer a pena. Gina sentiu algo dentro dela. Um vínculo invisível que crescia a cada palavra. A cada olhar. Matthew contou-lhe as suas histórias de longas noites ao volante, de estranhos companheiros de viagem. E Gina,
Sem saber como, partilhou essas mesmas histórias com uma intensidade que nunca tinha experimentado. Um ano depois, eles se casaram em uma pequena igreja na periferia da cidade. O casamento foi íntimo, com apenas 20 convidados, incluindo amigos mais próximos e a mãe de Matthew. Que foi o motivo do encontro? O pacote de remédios para ela foi o catalisador para algo muito maior. Mas esse mesmo amor que nasceu de um pacote perdido estava marcado por uma sombra. Um destino que ambos desconheciam naquele momento. Com o passar dos anos, a vida parecia continuar seu curso com aparente calma. Eles se mudaram para uma pequena casa com uma cerca branca e um jardim cheio de flores. Matthew trouxe lembranças de suas viagens, imãs de diversos países. Doces locais, temperos que só ele conhecia. Gina aprendeu a fazer a torta de maçã preferida de Matthew, enquanto ele se encarregava de sempre trazer algo para alegrar o dia dela. A filha deles, Emily, nasceu logo depois, e a felicidade parecia completa. Mateus adorava a filha, passava todo o tempo livre com ela, contando-lhe histórias sobre suas viagens, sobre as cidades que visitou. Gina, por sua vez, sentiu-se completamente realizada. A família estava unida e cada volta de Mateus era como uma festa. Mas em algum lugar, em algum canto de sua mente, algo estava começando a mudar. Os voos de Matthew, que antes eram esporádicos, começaram a mudar. No início, foi apenas um pequeno ajuste em sua agenda. Então ficou óbvio, Matthew não passava mais 2 semanas por mês em casa. Ele apareceu apenas por alguns dias. E sua presença, que antes enchia a casa de energia, agora parecia distante. Suas conversas sobre suas rotas de viagem tornaram-se breves. Suas histórias mais curtas e suas ligações menos frequentes. Gina começou a notar algo em seu coração. Algo que não podia ser ignorado. Matthew estava mudando. E o pior de tudo, ele parecia não perceber o que estava acontecendo. Gina estava tentando se apegar às lembranças. Aqueles momentos em que tudo era perfeito. Mas pequenas rachaduras começaram a aparecer. Os jantares em família ficaram em silêncio. Os sorrisos não eram mais tão calorosos. E Emily, que já havia compartilhado risadas e piadas com o pai, agora estava imersa nos estudos, tentando ignorar a tensão palpável no ar. Matthew parou de abraçar Gina pela manhã. Suas conversas eram mais frias. E o pior de tudo, ele parou de contar histórias para Emily antes de dormir. Ele se tornou um estranho em sua própria casa e, apesar das tentativas de Gina de manter a família unida, os sinais eram claros. Algo havia mudado entre eles. Algo que nunca poderiam recuperar. Um dia, Gina acordou no meio da noite, com metade da cama vazia ao seu lado. O vazio dentro dele tornou-se mais do que apenas uma sensação. Era uma verdade que ele não podia ignorar. As pequenas rachaduras, as mentiras não ditas, tudo foi se acumulando até que ela não pode fazer nada além de olhar para o marido e se perguntar o que havia de errado. O sol já havia se posto quando Mateus iniciou sua jornada para o norte. O frio da noite começava a se instalar e o caminhão, com sua carga pesada, rugia pela estrada sem fim. A neblina começava a descer dos morros, cobrindo o percurso com uma espessa camada que dificultava a visibilidade. Os faróis do caminhão brilhavam fracamente através da neblina, mas a paisagem parecia desaparecer rapidamente na escuridão. Foi uma noite como qualquer outra. Ou assim pensou Matthew. Estava habituado a estes percursos solitários, à monotonia da estrada e às longas horas de condução. O rádio estava desligado e o silêncio que se abateu sobre ele deu-lhe tempo para pensar. Tempo para lembrar. Pensou em sua esposa Gina, em sua filha Emily e em como tudo parecia estar em seu lugar. Apesar dos vazios que começavam a se formar em sua vida, a estrada serpenteava pelas montanhas. Uma daquelas rotas difíceis de percorrer, onde o perigo espreita a cada curva. Matthew conhecia cada curva, cada solavanco, cada curva fechada. Ele havia percorrido aquela estrada inúmeras vezes. Mas naquela noite a neblina estava diferente. Mais densa, mais fria. Parecia denso, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, um flash de luz apareceu no espelho retrovisor. Matthew olhou para cima, confuso, mas não conseguia ver muito além das sombras que se formavam ao seu redor. Era o típico trânsito noturno. Caminhões, alguns carros, mas aquela luz era diferente. Não era um caminhão que estava passando por ele. A luz parecia mais próxima, mais insistente. E lá estava ele, um sedã prateado, brilhando na neblina, seguindo de perto. Matthew franziu a testa, segurando o volante com mais força. Ele não gostou da sensação que aquele carro lhe deu. Era como se o estivesse perseguindo. Como se soubesse exatamente para onde ele estava indo. Como estava fazendo isso e, o que era mais perturbador, porquê? Provavelmente apenas mais um caminhoneiro. Pensou Matthew, tentando se convencer de que não havia nada de estranho. Mas à medida que o sedã o seguia, ele começou a sentir uma pressão no peito. Lembrou-se da conversa com Marianne, sua amante, alguns dias antes. As exigências por dinheiro. As exigências. A forma como a voz de Marianne ficou mais alta.
Mais insistente. Seria possível que ela estivesse por trás de tudo isso? Desse sentimento estranho. Talvez ela o estivesse perseguindo por mais do que apenas romance. A neblina ficou ainda mais espessa e Matthew lutou para manter o controle da caminhonete. O sedã ainda estava atrás dele. Mais perto do que nunca. Ele se aproximou da perigosa curva da montanha. Trecho onde as câmaras de segurança não conseguiram captar as imagens. Matthew sabia que não poderia ir muito rápido. Mas também não queria perder o carro. Ele aumentou a velocidade e virou bruscamente. Confiando em sua experiência ao volante. Foi quando tudo aconteceu num piscar de olhos. O som dos freios estridentes. O ronco do motor e uma sensação de leveza encheram o ar. A curva era mais acentuada do que ele se lembrava. E o sedã prateado, como um fantasma, o empurrava para a beira da estrada. O impacto foi brutal. O caminhão derrapou fora de controle, deslizando pela estrada molhada e escorregadia, enquanto as luzes do sedã desapareciam rapidamente. Como se desaparecessem na neblina. Matthew estava lutando para controlar o volante. Mas os freios não respondiam mais. O caminhão girou diversas vezes. As rodas deslizando no asfalto. E o som metálico da colisão ecoou em seus ouvidos. Em um segundo, o mundo ficou preto. Gina estava em casa quando o telefone tocou de manhã cedo. O som quebrou o silêncio da noite e seu coração disparou. Naquela época, as coisas com Matthew não iam bem e ele sempre temia que algo acontecesse. No entanto, ele nunca imaginou que o destino iria atacar tão forte e tão cedo. Gina Robinson, disse a voz do outro lado da linha. Era o departamento de polícia. E as palavras que ouviu em seguida o deixaram sem fôlego. Há um acidente. Seu marido, Matthew Robinson, se envolveu em uma grave colisão na rodovia perto das montanhas. Ele está no hospital, mas seu estado é crítico. As palavras desmoronaram em sua mente e o telefone caiu de suas mãos. O mundo parou. As imagens do acidente. A visão de Matthew em perigo. O desconforto que ela sentiu com ele nos últimos meses. Tudo girava em sua mente como um redemoinho. Gina não pensou em mais nada além de chegar ao hospital. Seu coração batia forte e sua mente estava cheia de um mar de pensamentos desesperados. Por que ele não voltou antes? O que realmente estava acontecendo na vida de Matthew? Por que o nevoeiro? Por que a solidão daquela estrada? E acima de tudo, por que agora, quando ela chegou ao hospital, foi informada de que Matthew havia sido levado às pressas para uma cirurgia de emergência? A angústia encheu seu peito enquanto ele estava sentado na sala de espera. Aguardando notícias. Horas se passaram até que um médico se aproximasse dela, de cabeça baixa. Lamentamos muito, Sra. Robinson. Seu marido não sobreviveu ao acidente. Foi um acidente grave, embora tenhamos tentado de tudo. A gravidade dos ferimentos foi demais. Gina não conseguiu reagir. Seu corpo congelou. A dor, a descrença, tudo se transformou num mar de emoções que não consegui processar. A pergunta que ficou flutuando no ar foi a que mais a atormentou: porquê? Dias depois do funeral, Gina começou a juntar os pedaços de sua vida, procurando respostas nas sombras do passado de Matthew. Eu não conseguia ignorar a sensação incômoda de que algo não estava certo. A mudança repentina de comportamento. As ausências misteriosas. O dinheiro que sumiu sem explicação. Ele decidiu começar a investigar por conta própria. Foi nos papéis do marido que ela encontrou as primeiras pistas. Transferências bancárias inexplicáveis. Contas misteriosas e um número de telefone que ele não reconheceu. Algo não se encaixou. Com a ajuda de um investigador particular, Gina começou a descobrir a verdade por trás das mentiras que Matthew havia construído. Sobre fraudes em seguros e sobre Marianne. A mulher que parecia ser a sombra de seu casamento. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, Gina descobriu que Marianne vinha manipulando Matthew há meses. A relação entre eles era muito mais sombria do que ela imaginava e tudo começou muito antes da trágica noite em que Matthew morreu. A verdade era mais aterrorizante do que qualquer suspeita e, o pior de tudo, Matthew nunca previu que sua própria destruição se aproximava. Gina não conseguia parar de pensar nas palavras do médico. No momento em que soube que Matthew havia morrido. A sensação de vazio. A descrença. O corroeu por dentro. Porém, havia algo que a atormentava ainda mais. Algo que não pude ignorar, o comportamento estranho de Matthew nos últimos meses de vida. As decisões estranhas. As ausências. As explicações que não batiam. Apesar da dor e da tristeza, Gina sabia que precisava enfrentar a realidade. Ela sabia que algo não estava certo. Que havia algo escondido sob a superfície do casamento deles. Algo que ele não havia contado a ela. Eu não poderia continuar vivendo na ignorância. Eu tinha que descobrir a verdade. Foi numa tarde chuvosa que Gina sentou-se à mesa de Matthew. Os papéis bagunçados, as contas, os documentos da companhia de seguros que ele havia deixado para trás. Olhavam para ela como um convite para algo mais sombrio. Houve uma pasta em particular que chamou sua atenção. Estava escondido entre a papelada de cobrança de rotina e os registros de manutenção de caminhões. Mas não era uma pasta comum. Parecia recente.
Estava selado com uma assinatura que ele não reconheceu. Gina abriu lentamente, com o coração batendo forte. Lá dentro, ela encontrou uma série de documentos que a deixaram paralisada. Contratos falsificados, formulários de seguros, cópias de testamentos com datas que não correspondiam a nenhuma das quais ela se lembrava. Todos os papéis pareciam indicar que Matthew planejara algo muito maior do que Gina imaginara. Estava tudo relacionado com fraude em seguros e as provas eram irrefutáveis. Os documentos mostravam que Matthew havia segurado a vida dela por um valor muito maior do que Gina sabia. Além disso, houve uma série de transações bancárias que indicavam pagamentos suspeitos. Transferências feitas para contas que Gina desconhecia. Quem era essa pessoa ou entidade que estava recebendo esse dinheiro? A ficha final caiu quando ele encontrou uma série de recibos de pagamentos extraordinários. Entre eles, ele viu um recibo de pagamento de uma transferência de grandes somas de dinheiro para uma conta bancária associada a uma seguradora na Filadélfia. A princípio ele pensou que era apenas uma coincidência, mas algo dentro de si lhe disse que ele precisava investigar mais. Ele pegou o telefone e discou o número que estava em um dos recibos. Um homem do outro lado respondeu com uma voz familiar, mas ao mesmo tempo parecia distante. Sim, olá, Gina perguntou nervosa. Olá, quem está falando? Respondeu o homem, cuja voz Gina reconheceu instantaneamente. Ele era o corretor de seguros que havia negociado com Matthew no passado. Sou Gina Robinson, esposa de Matthew. Estou examinando alguns de seus documentos e encontrei algo estranho. Você poderia me explicar por que meu marido fez esses grandes pagamentos? Gina perguntou, seu tom trêmulo. Houve um longo silêncio do outro lado. Então o homem falou novamente, com um tom que já não era tão educado como antes. Sinto muito, Sra. Robinson, mas não posso divulgar detalhes confidenciais. O que posso lhe dizer é que seu marido fez vários acordos em relação ao seguro de vida. É para ser honesto, alguns desses acordos não são totalmente legais. A resposta foi um balde de água fria. Gina sentiu as pernas cederem, mas se forçou a ficar de pé. Algo não se encaixava e cada peça do quebra-cabeça que ela descobria a deixava ainda mais desolada. Naquela noite, Gina não conseguiu dormir. Ela ficou sentada na sala, olhando fotos antigas de Matthew, do casamento deles, de Emily quando ela era pequena. Ele se lembrou de todos aqueles momentos felizes, daqueles que pareciam perfeitos. No entanto, por baixo daquela aparência de família ideal, havia uma teia de mentiras, traições e segredos. A imagem de Marianne, sua amante, começou a surgir em sua mente. Ele não conseguia parar de pensar nela, em como ela havia entrado em suas vidas com uma suavidade desconcertante. Marianne fez seu papel, manipulou Matthew até que ele se tornasse uma marionete. E agora Gina se viu diante de um mistério muito maior do que ela imaginava. Gina decidiu que não poderia simplesmente ficar parada. Ela precisava de mais respostas e estava determinada a encontrá-las. Mesmo que isso significasse enfrentar sua própria dor. Ele precisava descobrir a verdade por trás da fraude. E Marianne estava no centro de tudo. Ele contatou um investigador particular, Simon Flynn, recomendado por um conhecido que trabalhava na área de investigações de fraude. Flynn era um homem que parecia tão meticuloso quanto ela, e sua experiência nesses casos a deixava à vontade. Durante dias, Flynn investigou todos os detalhes relacionados a Marianne, aos pagamentos suspeitos, às transferências que Matthew havia feito para a conta de uma empresa fictícia. O que ela descobriu foi ainda mais assustador do que Gina imaginara. Marianne não apenas esteve envolvida na fraude do seguro de vida de Matthew, mas também manipulou vários outros homens antes dele. Cada um desses homens foi vítima de seus jogos, de suas mentiras e de suas manipulações. Marianne era uma profissional na arte da trapaça e Matthew fora apenas uma de suas muitas vítimas. Mas o que realmente deixou Gina sem palavras foi a descoberta de que Marianne vinha manipulando Matthew muito antes de se conhecerem. As transferências de dinheiro que Gina encontrou eram apenas parte da história. Marianne estava usando Matthew para cobrir suas próprias despesas e planejou a morte de Matthew desde o momento em que descobriu que poderia manipulá-lo para conseguir o que queria. Mais uma vez, Gina sentiu o chão desmoronar. A traição do marido e a astúcia de Marianne a levaram a um lugar sombrio. Mas agora ela tinha provas para confrontá-los. O que começou como uma simples suspeita tornou-se uma verdade terrível. O seu marido estava a ser manipulado por uma mulher cruel, que usou o seu amor, a sua confiança e a sua vida para alcançar os seus próprios fins. Gina, agora munida de todas as informações e evidências que havia coletado, decidiu dar um passo à frente e confrontar Marianne. Ela sabia que Marianne vinha manipulando sistematicamente o marido e agora era a vez dela desmantelar a vida dele e expô-la como realmente era. Ele se preparou para o pior, mas não sentiu mais medo. A verdade tinha que ser revelada e ela estava determinada a fazer isso acontecer. Com a ajuda de Flynn, foi marcada uma reunião. Era a oportunidade de Gina confrontar Marianne e acabar com o seu reinado de mentiras. A armadilha estava pronta e Gina não a deixaria escapar.
Gina se viu diante de uma porta fechada. Aquela que levava diretamente ao centro de seu pior pesadelo. O cheiro de café no quarto. O barulho do trânsito distante e o ar denso da cidade lembravam-lhe. A cada passo, o peso do que estava prestes a fazer. O momento havia chegado, com um misto de determinação e fúria reprimida. Ela se dirigiu para a sala onde Marianne esperava, sem saber o que estava para acontecer. Marianne, com seu sorriso eternamente sedutor, estava elegantemente sentada no sofá. Seu olhar, tão calmo e controlado, refletia uma complacência que Gina queria destruir naquele exato momento. Ela usava um elegante terno preto. O cabelo perfeitamente preso e o brilho em seus olhos verdes era quase desafiador. Como se ela tivesse certeza absoluta de que não havia nada que pudesse ameaçar sua posição. Gina, é um prazer ver você, disse Marianne, levantando-se para cumprimentá-la com um sorriso malicioso. Mas assim que seus olhos encontraram os de Gina, ele percebeu a tensão que emanava dela. A determinação de alguém que chegou ao fundo do poço e não está disposto a recuar. Sim, Marianne, será um prazer conversar com você, respondeu Gina, com a voz firme. Mas por baixo daquela serenidade havia um vulcão prestes a explodir. Com um gesto quase imperceptível, Gina fez Marianne sentar-se novamente, enquanto ela ficava na sua frente. Nas mãos carregava uma pasta de documentos, tão grossa quanto as mentiras que Marianne teceu em sua vida. O ar entre eles ficou denso, carregado de uma tensão palpável. Você sabe o que é isso? Gina perguntou abrindo a pasta com calma. Marianne franziu ligeiramente a testa, mas tentou não demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Um por um, Gina começou a retirar os documentos que reuniu durante a investigação, cópias de transferências bancárias, registros de chamadas telefónicas e evidências de fraude em seguros. Seus olhares se encontraram em silêncio. Mas os olhos de Gina não eram mais os de uma mulher ignorante, perdida na dor da traição. Agora, seus olhos refletiam uma mulher que havia acordado, que assumira o controle de seu destino. O que é tudo isso? Marianne perguntou com um sorriso forçado, tentando esconder seu crescente desconforto. Gina deixou cair uma foto sobre a mesa, mostrando Marianne uma das viagens com Matthew, com sua caminhonete ao fundo. A imagem, tirada em segredo, capturou a cumplicidade entre eles. Marianne ficou parada por um momento, a cor sumindo de seu rosto. Você sabia disso, certo? Gina continuou, com uma calma que só a traição e a dor podem proporcionar. Você sabia que Matthew estava sendo manipulado, que ele não estava sozinho em suas decisões, que você estava por trás de tudo. Quantas vidas você destruiu só por dinheiro? Marianne, a mulher à sua frente ficou tensa e, embora tentasse manter sua postura arrogante, a mentira estava caindo. Tentando manter a fachada, Marianne começou a falar rapidamente, mas sua voz soava cada vez mais amedrontada. Não é isso que parece. Gina, você não entende o que aconteceu entre Matthew e eu. Ele estava feliz comigo. Ela estava procurando uma saída para sua vida chata. Seu casamento vazio. Marianne gaguejou, procurando uma desculpa, mas as palavras não soavam mais como uma verdade convincente. Gina se aproximou dela, sua presença agora tão forte quanto uma tempestade prestes a explodir. Ao longe, a cidade continuava o seu curso, alheia ao confronto que acontecia dentro daquelas 4 muralhas. Mas para Gina, este momento foi crucial, o fim de uma mentira que consumiu a sua vida. Você realmente acha que vou acreditar nessas mentiras? Marianne, Matthew estava lhe dando tudo que podia. E você apenas se aproveitou da vulnerabilidade dele. A questão é, porquê? Porque desta vez, Gina ergueu os olhos, deixando Marianne absorver o peso de sua pergunta. Marianne, que até então tentava manter a calma, agora começava a dar sinais de desespero. Havia algo no olhar de Gina, algo implacável, que ele não podia ignorar. O jogo de poder que ele controlava até então estava escapando de suas mãos. Ele se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, pensando em como se defender, como reverter a situação. Você não tem ideia do que está dizendo. Gina, o que aconteceu não foi apenas um erro. Era um plano, algo que eu tinha que fazer. Fiz isso por mim mesmo, pelo meu futuro, pela liberdade. Como você sabe o que é estar preso? Marianne começou a levantar a voz, embora sua expressão revelasse que ela não tinha respostas a oferecer. Gina olhou para ela com frieza. Sua respiração era profunda e controlada. Era como se o ar na sala tivesse parado. Como se todo o tempo tivesse parado pouco antes de a justiça ser feita. O que você fez é indefensável, Marianne, e eu sei tudo, desde as transferências, as contas bancárias, as mentiras que você alimentou para levar Matthew por esse caminho. Você planejou tudo, desde a primeira ligação até o último pagamento. Mas já basta, disse Gina, com determinação. Marianne, numa tentativa desesperada de recuperar o controle, deu um passo para trás e cruzou os braços. A mulher à sua frente estava irremediavelmente determinada. E naquele momento Gina viu algo nos olhos de Marianne. Não era medo,
Mas algo muito mais perigoso: raiva. Você não entende nada. Você não sabe o que é ter que lutar pelo que você quer. Sem ninguém te apoiar. Mésio nunca me entendeu. E você? Sempre tão perfeita. Sempre tão calma. Achou que eu não sabia o que você estava fazendo. Gina. Marianne levantou a voz com um misto de frustração e raiva. Gina olhou para ela por um momento. Eu estava cansado dos jogos. Das mentiras. Ele sabia o que Marianne tinha feito e as consequências das suas ações. Agora só restava uma coisa a fazer. Não sou eu que estou procurando alguma coisa. Marianne, eu já tenho o que quero. Justiça. Nesse momento, as portas do apartamento se abriram e vários policiais entraram na sala. Marianne, que achava que poderia continuar manipulando a situação, congelou ao ver o distintivo do policial na frente. Senhora Jones, estamos aqui para prendê-la por fraude, manipulação e cumplicidade no assassinato de Matthew Robinson, disse um dos policiais em voz profunda. Marianne deu um passo para trás. Mas suas mãos tremiam. A armadilha que Gina e o detetive Flynn armaram finalmente valeu a pena. Marianne não conseguiu escapar. Gina a observou, sentindo um misto de satisfação e tristeza. Foi a primeira vez que ela viu a mulher que destruiu sua vida ser levada embora da mesma forma que seu marido. Enquanto Marianne era algemada e levada para fora do apartamento, Gina respirou fundo. Ele sabia que este era o fim de uma era de mentiras. O fim de uma história que começou com traição e terminou com justiça. Com Marianne atrás das grades e a fraude exposta, Gina sentiu como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Mas ele sabia que a verdadeira batalha não havia sido vencida naquele confronto. A luta foi interna, um processo de cura, de reconstrução de sua vida depois de tudo que havia perdido. Alguns meses depois, Gina voltou para casa, onde as paredes que antes ecoavam o silêncio da traição estavam agora cheias de risos e esperança. Emily, sua filha, voltou a ser a menina curiosa e cheia de sonhos. E Gina sentiu que, embora o passado não pudesse ser apagado, ela havia aprendido a conviver com ele. O sol filtrava-se suavemente pelas cortinas enquanto Gina regava as plantas no jardim. O futuro finalmente parecia brilhante.